Olá, bem-vindos a este Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar num conceito bem interessante do direito penal. É, a ideia de usar o significado de uma conduta para, assim, refinar a aplicação da lei. Nossas fontes falam bastante do que chamam de função redutora da análise do significado da conduta. A missão aqui é tentar entender como essa perspectiva vai além daquela letra fria da lei, sabe? Buscando uma aplicação mais justa, mais conectada com a realidade. É um tema que a gente vê surgindo até em discussões de alto nível, né? Tipo, concursos para magistratura, mostrando que tem relevância prática mesmo. Exato. E é uma ótima observação para começar. É importante a gente pontuar que, na verdade, não estamos falando de uma teoria penal assim, fechadinha, sabe? Como as clássicas causalismo, finalismo. É mais uma ferramenta de interpretação, uma lente hermenêutica, podemos dizer, que está presente em várias construções dogmáticas mais modernas. Né? A chave, assim, a ideia central, é que olhar para o significado social e normativo de um ato pode, e às vezes deve, sim, levar a gente a restringir o alcance que um tipo penal parece ter. Funciona como um contraponto a interpretações que são puramente formais, sabe? Busca mais justiça, mais adequação aos princípios de um Estado democrático de direito. Não é só seguir a forma pela forma. Ok. Vamos tentar então desembrulhar isso um pouco. Como é que essa análise de significado funciona na prática para reduzir o alcance da lei penal? Olha, funciona de algumas maneiras. Uma delas, bem conhecida, é quando demonstra que a lesão ao bem jurídico foi mínima, foi socialmente insignificante. Aí entra o famoso princípio da insignificância, né? Pensa num furto de algo de valor ínfimo. O significado social daquilo é tão pequeno que o direito penal, em tese, não deveria nem se ocupar, certo? O da insignificância é clássico. Mas tem outras formas. Tem sim. Pode também, por exemplo, evidenciar a adequação social da conduta. Quer dizer, mostrar que, embora formalmente pareça um crime, aquela ação é socialmente aceita ou pelo menos tolerada. Tipo algumas intervenções médicas que tecnicamente são lesão corporal. Isso, perfeito. E tem também uma outra linha ligada à teoria da imputação objetiva, que é analisar o chamado fim de proteção da norma. Basicamente, a pergunta é: a norma penal foi criada para proteger exatamente contra esse tipo de resultado ou risco que aconteceu aqui? Se a resposta for não, talvez a conduta esteja fora do alcance dela, entende? Entendo. E você mencionou outras abordagens antes. Sim, não dá para esquecer de construções como a tipicidade conglobante, muito defendida pelo Zaffaroni. A ideia ali é analisar a tipicidade penal junto com todo o resto do ordenamento jurídico. Quer dizer, não faria sentido o direito penal proibir algo que outra área do direito, sei lá, o direito administrativo, por exemplo, até incentiva ou permite, né? Olha a conduta no contexto global do direito. Por que seguir esse caminho que, para alguns, pode parecer que relativiza demais a lei escrita? Qual a justificativa? Olha, as justificativas são fortes, sim. O principal objetivo é buscar a justiça no caso concreto. Evitar aqueles resultados que parecem absurdos, sabe? Quando se aplica a lei de forma cega, literal. E isso está totalmente alinhado com princípios penais que são fundamentais. A ideia de ultima ratio, né? O direito penal como último recurso. A fragmentariedade, ou seja, ele só cuida dos ataques mais graves aos bens mais importantes. E a lesividade, que exige um dano ou um perigo de dano real para o bem jurídico. É como um antídoto contra o formalismo exagerado, assim. Faz sentido. Mas e as críticas? Sempre tem o outro lado, né? Com certeza, e existem críticas importantes. O principal risco que apontam é o do subjetivismo. Quem define qual é o significado relevante da conduta? Isso não poderia levar a uma insegurança jurídica onde cada juiz decide de um jeito? Um ponto válido. A questão da previsibilidade. Exato. E aí entra também aquele debate clássico sobre os limites da interpretação judicial frente à separação dos poderes, ao princípio da legalidade estrita, até onde o juiz pode ir ao interpretar, ao reduzir o alcance do que o legislador escreveu. É uma tensão real. E, trazendo isso aqui para a nossa realidade, para o Brasil, como essa função redutora aparece no dia a dia dos tribunais, na prática?
A gente vê muito claramente. O exemplo mais consolidado é, sem dúvida, a aplicação do princípio da insignificância pelos nossos tribunais superiores, o STF e o STJ. Eles fazem exatamente isso, analisam o significado da lesão, o contexto, para ver se justifica a intervenção penal. É uma aplicação direta dessa ideia de significado redutor. Além da insignificância, Sim, além dela, a gente vê isso também em interpretações que buscam a finalidade real da norma para restringir seu alcance, para não aplicá-la em situações que claramente não eram o alvo do legislador, e também na discussão crescente na doutrina e aos pouquinhos começando a aparecer mais nas decisões sobre conceitos como imputação objetiva e a própria tipicidade conglobante, são ferramentas que incorporam essa análise de significado. Então, para a gente amarrar as pontas, o que tudo isso significa, no fim das contas? É como se essa abordagem usasse o significado social e normativo da conduta como uma espécie de... Filtro. É uma boa imagem. Um filtro de racionalidade, talvez. Isso, um filtro para garantir que a aplicação do direito penal seja não só legal, na letra da lei, mas também justa, racional, conectada com os propósitos fundamentais do próprio direito penal. Precisamente. Reflete um esforço constante, eu diria, para que a interpretação penal vá além do mero formalismo. Que ela seja guiada pelo espírito da lei, pelo contexto social em que a gente vive e, muito importante, pelos princípios que limitam o poder punitivo do Estado, né? Perfeito. E fica então uma reflexão final, talvez, diante dessa tensão que a gente comentou entre buscar o significado real de uma conduta para fazer justiça e, ao mesmo tempo, a necessidade de manter a lei previsível, a segurança jurídica. Como é que o sistema pode calibrar essa interpretação para ser, ao mesmo tempo, justo no caso concreto e seguro para todo mundo? É um desafio constante, né? É o grande desafio, sem dúvida. Encontrar esse equilíbrio fino. Algo para a gente continuar pensando.